Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso podcast é sobre meditação. Por quê? Eu tenho recebido muitas dúvidas com relação ao processo de meditação, o que eu faço para meditar. Então hoje, né, esse podcast vai ser exclusivamente para a gente falar sobre meditação. Vamos tirar as dúvidas mais recorrentes, as dúvidas, né, mais comuns, as que mais aparecem, né? Até aquelas mais, de repente, complexas para você que não tem muita intimidade com a meditação. Então, vamos embora? Olha só, antes da gente falar, né, de tirar essas dúvidas, eu gostaria de falar para você, você tem noção do que é meditação? Você já deve ter ouvido falar que meditação é você esvaziar sua mente, que é você pensar em nada, né? Mas aí eu te pergunto, cara, como é que é pensar em nada? Como é que é isso? Né? Não pensar em nada? Não tem como. Como é que você imagina a sua mente vazia? Não tem como. De você imaginar ela vazia, já tem algo aí dentro, né? Então, meditação, pessoal, assim, de uma forma bem abrangente, é um estado de concentração mais plena. Você vai estar com uma concentração maior sobre você mesmo. Basicamente é isso, tá certo? Então, dentro disso, eu já vou emendar a primeira pergunta, que é: como é que eu sei que eu estou no estado meditativo? Eu vou te dar um exemplo da minha prática com relação à meditação. Eu fui num grupo de meditação ativa, né? Porque existem vários tipos de meditações. Existem as meditações em que você faz quieto, calado, de olho fechado, em silêncio, tem os mantras e tem a meditação ativa também que você faz movimentando o teu corpo. E essa meditação que eu fiz, ela trabalhava muito a tua respiração. Então ela trabalhava muito, agora me fugiu o nome da cabeça, mas você ficava muito tempo assim, ó. Então, hiperventilação, lembrei. Ela trabalhava muito com hiperventilação. E aí, o meu estado meditativo foi, durante o processo de meditação, eu imaginei que estava no meu treino de jiu-jitsu. Por quê? Porque no jiu-jitsu, né, onde eu treino, a gente trabalha muito a respiração. Então, da escola de jiu-jitsu que eu venho, às vezes a gente está por baixo, né, o adversário está fazendo guarda na gente, então às vezes a gente tem que respirar e se movimentar para tentar, né, pontuar, enfim, para tentar finalizar. Então, em vários momentos durante a meditação, eu imaginei que estava fazendo jiu-jitsu. Isso é um estado meditativo. É quando você se desloca para um outro estágio. Pessoal, não é alucinação, não é viagem, tá? Mas você sai daquele aqui e agora e você entra nesse processo de meditação. Então, às vezes, uma meditação guiada ela vai pedir para que você volte no tempo, quando você era adolescente, por exemplo. Estar no estado meditativo é quando você consegue fazer esse link, né? Então, quando você para de brigar com a sua mente, quando você para de brigar com o seu pensamento, é estar no estado meditativo. Tá certo? Uma outra pergunta que veio aqui para mim: Eduardo, existe um horário melhor para eu meditar? E se existe esse horário, que horário seria esse? Pessoal, não existe um horário certo para você meditar. A meditação, ela possui vários objetivos, né? Então existem meditações que elas são focadas, que elas são indicadas mais para você fazer quando você inicia o dia. Existem meditações que são indicadas mais para quando você está terminando o seu dia. Por exemplo, existem meditações que elas são voltadas para você estimular o teu sono. Então você não vai fazer uma meditação no meio da tarde que estimula o teu sono, entendeu? Mas existe meditação que é para você começar o dia de uma forma serena, de uma forma leve. Ela pode ser feita no início do dia, você pode fazer ela no meio da tarde, de repente, para finalizar teu dia também você pode, né? Então não existe um horário certo, sabe? Não existe um horário fixo em que você tenha que fazer a prática da meditação. É importante que você esteja sempre fazendo a meditação, mas qual horário? Isso vai depender muito do que você está querendo buscar com a meditação. Um outro questionamento, né, que chegou para mim foi: Eduardo, toda vez que eu vou fazer meditação, principalmente as meditações guiadas, eu já fiz até os seus vídeos no YouTube, eu acabo dormindo. Pessoal, às vezes isso acontece, né? E em decorrência da falta de prática, entendeu? Em decorrência do que você vem passando. Então, às vezes pode acontecer de você dormir.
O importante é você se colocar, a gente vai falar sobre essa questão de posição correta, posição errada para meditar, mas o importante é você se colocar numa posição confortável e que você não adormeça, entendeu? Você relaxe e não adormeça. E estar relaxado também é diferente de estar em estado meditativo. Então, mas para você entrar no estado meditativo, talvez você tenha que relaxar, entendeu? Então, se toda vez que você faz você está dormindo, isso pode ser uma falta de prática, isso pode ser até às vezes inconscientemente uma resistência do que a meditação ela tá mexendo com você, o que ela tá te provocando, o que ela tá trazendo, entendeu? Então talvez seja toda vez que você perceber que está vindo essa sensação de adormecimento, você pode voltar para o aqui e agora, de repente abrir os olhos, entendeu? Fazendo isso tudo com muita calma. Pode ser que você abra os olhos, que você volte um pouquinho para agora e que você feche os olhos de novo e adormeça. E isso pode fazer com que você consiga ir se disciplinando para que você não durma. Porque eu cansei de fazer, né, grupos de meditações, principalmente onde eu trabalhava anteriormente, que era numa clínica de internação. E tinha paciente que às vezes eu tinha que tocar nele, assim, né, nas costinhas dele, assim, aqui no coração dele, porque ele roncava, né? Então, às vezes eu tinha que tocar, ele abrir o olho e eu falava, você tá roncando, calma, né? Porque acabava adormecendo, né? E tem gente que acha que meditação é só para isso. Tem meditação, pessoal, que é voltada para isso, meditação que você faz para dormir, entendeu? Você tá com insônia, com alguma coisa, e aí se você dorme durante a meditação, ok, você atingiu o seu objetivo. Mas não é sempre que você tem que dormir quando você está meditando, né? Eduardo, qualquer pessoa pode meditar? Gente, qualquer pessoa pode fazer meditação. Desde do bebê até a pessoa de 120 anos, tá? A meditação, ela é uma técnica milenar, né? E ela não tem limite de idade, tanto para pessoas jovens quanto para pessoas, né, mais vividas, não existe limite. Qualquer pessoa pode meditar. Claro, né? Existem fases da vida em que provavelmente esse processo de meditação ele vai ser mais complexo. Por exemplo, uma criança, né, que está ali no início, que tem esse poder da imaginação muito forte, talvez seja mais difícil para ela se concentrar. Um idoso, sei lá, de 90 anos, né, a gente sabe que na medida em que a gente vai envelhecendo, a nossa memória recente ela vai sendo, né, deteriorada, ela vai sendo prejudicada. Então, às vezes, para ele entrar num processo meditativo assim guiado por conta dessa questão da memória recente, talvez isso traga um pouco de dificuldade ou não. Mas o que eu quero que fique bem claro é que qualquer pessoa pode meditar, independente da idade, sabe, da crença. Uma coisa que se falou muito também, né, essa questão de meditação, a meditação não tem relação nenhuma com nenhum tipo de religiosidade, né, a meditação ela é uma técnica milenar, então não existe, né, então justamente por isso, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer religião, de qualquer crença, ela pode fazer a meditação. E com relação à posição correta, isso é super perguntado, né? Super questionado. Existe uma posição correta para se meditar, Eduardo? Claro que não, pessoal. Claro que não. Entendeu? Quando se fala de meditação, e se você for jogar no Google aí agora, né? Joga aí meditação para você ver. O que mais vai aparecer de imagens de meditação é o quê? Pessoas na posição de lótus. Eu não consigo fazer essa posição. Entendeu? Eu consigo cruzar minhas pernas, mas a posição de lótus eu não consigo fazer. Isso quer dizer que eu não consigo meditar? Não. A meditação foi como eu falei agora há pouco. Você pode fazê-la, né, numa posição em que te traga conforto. Não é uma posição que vai fazer você dormir. Então você pode fazer sentado, como eu estou aqui conversando com vocês. Você pode sim fazer deitada. Você pode fazer na posição de lótus. Entendeu? Você pode fazer ali em pé também, entendeu? Existem meditações, como eu falei também lá atrás e vou repetir agora, existem meditações dinâmicas em que você faz mexendo o seu corpo, então andando por um espaço físico, dançando, enfim, movimentando o teu corpo, né? De um modo geral. Então não existe uma posição correta para se meditar. A posição correta é aquela posição que vai te trazer conforto, né? Uma posição que vai fazer com que você consiga se concentrar melhor, que você consiga fazer esse olhar para dentro.
Eduardo, por que quando eu tento meditar, os meus pensamentos me atrapalham? Porque, pessoal, meditar é justamente isso. É você sentar na montanha e observar. Então, os pensamentos, eles precisam ir e vir. Eles vão passar por você. E a tua mente, assim, ela é, a nossa mente, ela é algo fantástico. Ao mesmo tempo em que ela traz essa coisa do conhecimento, que ela nos ajuda, melhor dizendo, né? Ela pode entrar como... ela pode fazer oposição durante aquele processo de meditação. Então, talvez você precise entender que talvez para você meditar, você não precisa se apegar aos teus pensamentos. Algo que é muito comum no meu atual trabalho hoje, né? Lá nós temos um grupo de meditação com os funcionários lá do meu trabalho, né? Então, eu cheguei lá faz pouco tempo e eu propus isso lá para os donos, para os diretores, eles adoraram. E algo que é muito comum, às vezes o funcionário ele está ali no grupo de meditação, mas ele está pensando no que ele tem que fazer amanhã, no trabalho amanhã, ou após a meditação, que ele ainda de repente está, né, tem mais uma carga horáriazinha para cumprir lá de 1 hora, sei lá. Então, às vezes ele fica, né, sentado ali, tentando se concentrar, mas fica tentando lembrar do que ele tem que fazer. E para você conseguir meditar, para você conseguir, né, fazer com que os seus pensamentos não te atrapalhem, você precisa deixá-los ir embora. Há um tempo desse aí, eu soltei um vídeo no Instagram, eu não lembro se eu soltei no YouTube, mas assim, vou experienciar ele para vocês aqui rapidinho. Eu estava nessa imersão de meditação lá em Cavalcante, que fica a uns 400 quilômetros aqui de Brasília, e aí era um momento de você silenciar e de você só observar. E aí veio eu vou chamar esse eu de eu perturbador, né? E começou a falar assim para mim, você lembra daquele dia na praia? Meu filho, ele, né, a maré quase levou ele, eu que salvei ele lá em Salvador, que a gente estava viajando. E ele falou assim, você lembra daquele dia do Miguel na praia? Que sensação ruim, né? E aí um eu apaziguador falou assim, cara, você não vai me tirar da meditação, fica tranquilo. Eu lembro daquele dia, mas isso já foi superado, tá tudo bem. E daqui a pouco essa mente perturbadora veio de novo. Você lembra aquele dia da sua avó? Né, minha avó, ela faleceu tem uns 2 anos e ela foi encontrada, né, falecida na cozinha do apartamento dela, e eu fiquei, né, com o corpo dela ali esperando o SAMU chegar e tal, aquela coisa de ML, não sei o quê, e eu fiquei acompanhando. E aí a minha mente perturbadora falou, você lembra daquele dia, a sensação que você teve? E aí eu falei assim, não, eu lembro, mas tá tudo bem, eu quero meditar, eu quero entender o que está acontecendo comigo, né, eu quero entrar mais nesse processo. E aí eu continuei ali, daqui a pouco a mente veio de novo, como a gente estava fazendo vendada essa meditação, e já era no final do dia, aí a mente perturbadora falou assim, tá de noite, vocês não vão conseguir voltar para casa, tá tudo escuro, a estrada é de chão, você vai ter dificuldade, não sei o quê. E aí o meu eu apaziguador falou assim, não, mas tá de dia. Não, tá de noite. Aí o meu apaziguador falou, não, tá de dia, quer ver? E eu fui e tirei a venda. Quando eu tirei a venda, eu voltei pro aqui e agora. E depois eu fiquei pensando e falei assim, cara, eu devia ter deixado eles conversarem. E devia ter ficado como um terceiro eu observando. Você tá ouvindo isso agora, você tá vendo isso, você vai falar assim, cara, que louco. Eu contei isso pra minha chefe, né, pra diretora do meu trabalho, ela falou assim, ela falou com essas palavras, Eduardo, me desculpe, mas isso é muito louco. A minha esposa também achou super louco, ela ficou morrendo de medo. Quando a gente tava voltando de viagem, ela me perguntou umas 3 vezes se eu tava bem, porque eu tava dirigindo o carro, né. Mas, e isso aconteceu. Então, assim, os meus pensamentos, eles tentaram de alguma forma me atrapalhar, até que ele me atrapalhou. Então, a conclusão que eu cheguei foi de que eu precisava ter um terceiro eu para observar eles ali, né, discutirem, né, num termo mais carinhoso, no sentido mais carinhoso da coisa, e observar que eu ia me manter imerso dentro de mim, entendeu? Mas o meu pensamento ele me atrapalhou. Então, o que pode ter me atrapalhado naquele momento foi que de repente eu não estava preparado para ver algo durante o processo de meditação e que talvez não era aquele momento. Então por isso que eu permiti também que fosse atrapalhado. Então às vezes você precisa, né, deixar que as coisas vêm e vão, né? Você precisa abrir mão desses pensamentos. E quando eu falo abrir mão, pessoal, não é você esquecer de tudo, não. É justamente de você tentar olhar para você, entendeu? Sem nenhum tipo de julgamento e só observar.
Às vezes esse pensamento de amanhã tem trabalho pode vir, né? Eu fiquei com um trabalho pendente, eu estou com uma coisa da faculdade pendente. Deixa vir, mas ela vai e vem. Ela vai e vem. É como se fosse uma pessoa que vai sentar do seu lado, você não vai dar atenção e ela vai sair. Entendeu? Se ela sentar do seu lado e você começar a conversar com ela, ela não vai embora. Tá certo? Eduardo, existe uma melhor técnica para meditar? Ou, melhor dizendo, uma melhor técnica para começar a meditar? Não existe uma técnica específica. O que eu recomendo para quem está começando a meditar é que busque meditações mais curtas, tá? Eu costumo ver a meditação como se você fosse treinar para uma maratona, né? Uma maratona ela tem 42 quilômetros. Se você se você quiser correr hoje 42 quilômetros, você que não corre, você vai conseguir? Você não vai. Você vai se machucar, você vai se lesionar, vai acontecer algo muito sério com você. Então, o que você precisa fazer para chegar nesses 42 minutos, né? Esses 42 quilômetros de maratona? Você precisa treinar. E talvez nesse primeiro momento você vai ter que treinar, não é nem por quilômetro, você vai ter que treinar por tempo. Então, eu vou correr, sei lá, 10 minutos, né? Vou aumentando, a cada dia que eu corro eu vou aumentando 2 minutos, até que você consiga esse processo. A meditação, para mim, é a mesma coisa. Então não adianta eu que não tenho experiência com meditação tentar ficar sentado 40 minutos do meu dia que talvez eu não vá conseguir, entendeu? Então assim, a melhor forma, né, de se meditar ou de se iniciar, talvez a melhor técnica seja uma meditação curta. Existem vários tipos de meditação. Existe a silenciosa, que você fica em silêncio. Existe a meditação guiada, que vai ter uma pessoa te guiando nesse processo de meditação. Existe a meditação através de mantras, né? Que você vai repetir os mantras. Existe a meditação dinâmica, como eu já falei aqui. Entendeu? Então existem várias formas de meditar. Talvez você experimentar um pouco de cada faz com que você se sinta mais à vontade com alguma. Eu acho isso muito parecido com o meu trabalho, sabe? Eu sou psicólogo, né? Além de terapeuta, de trabalhar com meditação, eu sou psicólogo, né? E dentro da psicologia existem várias escolas, né? A de Skinner, que é a comportamental, a de Freud, que é a psicanálise, e dentro da psicanálise tem várias escolas, Lacan, enfim, né? Tem a Gestalt. Então, como diz um amigo meu, no métier clínico, você vai buscar a abordagem que mais te agrada. Cada abordagem dessa tem uma forma de trabalhar. Então, às vezes, a forma como o psicólogo vai te atender, baseado na abordagem dele, isso vai te trazer uma confiança, um vínculo, e você vai, né, optar por aquela abordagem. E a meditação é a mesma coisa. Então, existem várias formas de meditar e talvez você consiga, né, se adequar a alguma delas e indicar. E não quer dizer que eu gosto das meditações guiadas, Eduardo, que você vai fazer só meditação guiada, entendeu? Eu gosto da meditação silenciosa que você vai fazer. Não, mas pode ser que exista alguma que você se identifique mais e essa é a ideal para você começar. Tá certo? Eduardo, eu posso meditar sozinho ou devo meditar em grupo? Isso é seu, tá? Eu acredito que assim, se você está começando, é interessante que você tenha um norte. Então, assim, no meu curso, né, a gente dá esse norte para a pessoa que está iniciando o processo de meditação, entendeu? Então, é através dele que você vai entender melhor as técnicas, como é que se faz o processo, entendeu? Descrever as sensações, e a gente vai estar ali para te dar esse suporte, entendeu? Então, o ideal é que você tenha isso, entendeu? E pode meditar em grupo. Eu mesmo participo, como eu falei para vocês. Eu tenho um grupo de meditação no meu trabalho, né? Lá com os pacientes do meu trabalho também eu faço meditação com eles em grupo. No trabalho que eu tinha anteriormente, eu tinha um grupo de meditação com eles. Então, assim, essa história que eu contei para vocês de Cavalcante lá atrás foi num grupo de meditação dinâmica. Então, assim, mas tem gente que prefere fazer sozinha, né? Não existe uma obrigatoriedade. Na meditação, pessoal, tudo é livre, sabe? A coisa que você tem que menos trazer durante o teu processo de meditação é a obrigação, é o julgamento, sabe? Essa coisa de obrigatoriedade, mas tem que ser assim, tem que ser assado, entendeu? Mas eu acredito que se você está começando agora, eu acho que você precisa pelo menos de um suporte, tá certo?
Eduardo, eu tento meditar, mas é muito barulho. Na minha casa tem menino, e aí eu não consigo porque fica muito barulho em minha volta. Como é que eu faço? Pessoal, isso vem muito dessa coisa do senso comum, de achar que para meditar você precisa estar num silêncio pleno, entendeu? Não precisa, tá? A meditação é você fazer um olhar para dentro de você. Existe um texto do Osho que fala justamente sobre isso, sobre formas de meditar, e no texto ele fala justamente assim: se você presta atenção quando você acorda, sabe? Desculpa, quando você acorda, em como você acorda, né? A forma que você toma banho, o caminho que você faz de casa para o trabalho, para a faculdade, se você vai prestando atenção nisso, isso é uma forma de você estar em meditação. Então, às vezes, você pode meditar no trânsito. Ah, Eduardo, isso é muito louco, porque meditar não é essa coisa de sair, de se concentrar. Sim, mas você não vai sair naquele sentido de sair de órbita, entendeu? Você vai estar com a atenção mais plena. Então, você não precisa ter o silêncio total para você conseguir meditar, entendeu? Basta você conseguir fazer esse olhar para dentro de você. Então, se você presta atenção na forma como você acorda, está ouvindo a palavra? Preste atenção, observe. Na forma como você acorda, no caminho que você faz para o trabalho, sabe? Na forma como você anda, na forma como você está olhando à sua volta. Isso é uma forma de meditação. Então, não fique esperando esse silêncio, porque se você está esperando silêncio, provavelmente, se você conseguir esse silêncio, vai vir um barulho do silêncio. Vocês já ouviram aquela frase, né? Fez-se o silêncio ensurdecedor? Talvez, se você está esperando esse barulho cessar, esse barulho literal, talvez isso pode acabar. Mas aí vai vir o quê? O silêncio ensurdecedor. Então, talvez, o que você precisa fazer é abrir mão desse barulho, abrir mão dessa obrigatoriedade de que tem que estar em silêncio para você meditar, tá certo? Eduardo, quanto tempo deve durar uma meditação? Foi o que eu falei agora, sabe? A meditação, ela não tem um tempo mínimo e não tem um tempo máximo. Mas se você está começando agora, seria mais interessante você começar com meditações mais curtas. Se você já tem uma prática de meditação, você pode fazer meditações mais longas. Isso depende muito do tempo que você tem também disponível para fazer a meditação. Tá certo? Então, o tempo, assim, não existe uma obrigatoriedade com relação ao tempo. É muito mais interessante durante 7 minutos que você consiga fazer esse olhar, que você consiga fazer essa observação para dentro, do que você ficar 30 minutos lutando contra isso, né? Ou de você ficar 30 minutos dormindo. Porque quando você dorme, você não vê nada. Não acontece nada. Você adormece, né? Então, você precisa ver o que é mais produtivo. E normalmente, pessoal, isso eu sempre falo nas minhas meditações também, é muito comum eu falar isso nas minhas meditações. Você vai meditar o tempo que for necessário. Então, às vezes, aquele teu dia foi cheio, aquele teu dia foi agitado. Talvez você não consiga meditar o tempo que você queria meditar. Ou talvez você não consiga atingir o que a meditação está propondo para você naquele momento. Entendeu? Então, não existe um tempo mínimo, não existe um tempo máximo. Eu costumo dizer que é o tempo que você necessitar. Mas aí você tem que ficar atento às suas ansiedades, que às vezes você acha que necessita de 40 minutos de meditação, mas você só está preparado para 5, 7 minutos. Então, mais uma vez, por isso que eu falo que você não precisa se apegar aos seus pensamentos durante a meditação. Uma coisa também que me perguntam muito, né? O que tem a ver respiração com a meditação? Pessoal, a respiração, ela é o básico, né? Eu acredito que pra gente, eu sempre também digo isso nas minhas meditações, e para você conseguir lidar com as demandas emocionais da tua vida, uma das formas mais eficazes é você conhecer o teu próprio corpo. Você sabia? E para você desenvolver a tua consciência corporal, um dos primeiros passos é a respiração. Então, pessoal, a respiração ela tem tudo a ver com a meditação, né? A respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente sai do útero da nossa mãe e a última coisa que a gente faz na nossa vida, não é verdade? Deu o último suspiro e morreu. A literatura não traz muito isso.
Então a respiração, ela tem tudo a ver, porque é ela que vai trazer essa... Como é que eu vou te falar? É ela que vai te preparar para esse momento de estar em estado meditativo. É a tua respiração, entendeu? Então, através, né, você vai começar, né, a meditação é essa coisa de você prestar atenção em você mesmo. E a respiração é a primeira coisa em que você vai prestar atenção na meditação. Então, a tua respiração, ela vai ficando mais calma, ela vai ficando, né, mais serena, ela vai te colocando nesse processo, entendeu? Então, a respiração, ela tem tudo. Eu acredito que seja muito difícil você conseguir entrar no estado meditativo se você não tiver com a respiração adequada para aquele momento, tá? A respiração curta, uma respiração ofegante, uma respiração, sabe, carregada. Porque, como eu falei, existem meditações que trabalham essa coisa da respiração. Como eu falei lá atrás, a meditação lembra que eu falei, que eu lembrava que parecia que eu estava lutando jiu-jitsu? Essa meditação, ela trabalhava com hiperventilação. Então era meditação que fazia uma respiração curta, entendeu? E várias vezes, rapidamente. E você entrava no estado meditativo. Mas para você fazer aquele estado meditativo, você precisava do quê? Da respiração curta e rápida. Para você entrar no estado meditativo durante uma meditação guiada, das que eu tenho no YouTube, por exemplo, você precisa ter uma meditação o quê? Mais longa, mais calma. Então a respiração está sempre relacionada a isso. Se eu fico com a respiração mais longa, mais calma lá na meditação dinâmica, eu não consigo. Se eu fico com a respiração curta nos vídeos do YouTube, provavelmente eu também não vou conseguir. Então, vocês conseguem ver a importância da respiração para o teu estado meditativo? Para você conseguir atingir a meditação? Entendeu? Às vezes você está, né? Como foi perguntado essa questão do barulho, às vezes você está em volta do barulho, no trânsito, naquela muvuca. Para tudo e presta atenção na tua respiração para você ver. Eu te garanto que ela vai estar curta. Ela vai estar aquela coisa curta, ansiosa, sabe? A respiração de quem está ansioso, de quem está incomodado. Então a respiração, ela tem toda a relação com a meditação, seja ela qual for. Beleza? Essa aqui é ótima, pessoal. Essa pergunta é legal. Eduardo, meditar enlouquece? Claro que não, pessoal, claro que não. Mas para quem não tem essa vivência, como eu contei para vocês a história lá do eu perturbador e do eu apaziguador. Para quem não tem essa vivência, para quem não tem esse conhecimento, acha que isso é loucura. Mas, pessoal, para mim foi nítido, sabe? Eu vi dois Eduardos assim, conversando. Entendeu? Era o Eduardo querendo atrapalhar e o Eduardo querendo meditar. Para mim era nítido, eu vi isso. E não foi uma alucinação, ele teve uma alucinação, ele meditou tanto que teve alucinação. Não, eu vi, eu senti isso, melhor dizendo, eu senti isso. Entendeu? Dois Eduardos conversando. Eu enlouqueci? Não. A meditação, ela não enlouquece. Mas ela pode te trazer, ela pode te levar para um lugar aonde você talvez não tenha ido ainda. Entendeu? E isso pode parecer muito louco? Pode, para quem não tem essa vivência, para quem não tem essa prática. Entendeu? Porque a meditação, o resultado dela vem aos poucos. É muito parecido, pessoal, com a psicoterapia, né? Normalmente, quem não tem experiência, né? Assim, quem nunca foi a um psicólogo, acha que na primeira consulta o psicólogo ele vai te dizer o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, e você vai sair dali, né? E botar tudo em prática e tudo vai se resolver. Assim como você vai no médico, que você fala os sintomas que você tem, o médico fala, você tá com sinusite, você vai tomar esse antibiótico, daqui 7 dias você vai estar bem. Se você não estiver bem, você volta aqui que a gente vê o que faz, né? E na psicoterapia, na meditação, não funciona assim, né? Às vezes, para você ver o resultado, você tem que dar uma olhada para trás. Então, às vezes, para você ver o resultado de um processo de meditação, você tem que parar e fazer uma avaliação. E aí você vai conseguir. Realmente, cara, eu tô lidando assim de uma forma mais tranquila aqui, a coisa ficou mais assim, entendeu? Eu consegui, sabe, atrair algumas energias, etc e tal. Mas isso leva um tempo. Quanto tempo? É o tempo que você necessitar. Ele não vai coincidir com o tempo que você quer. Entendeu? Então, para você ter esse entendimento todo, entendeu? Para você experienciar isso, e aí você vai ver que a meditação ela não enlouquece, entendeu? A gente sempre usa o conceito de loucura e de normalidade na psicologia, sempre entre aspas, porque a gente não tem certeza do que é, né? Então depende do ponto de vista,
Pode ser que enlouquecer às vezes seja bom. Talvez nesse sentido aí ela enlouqueça, né? Mas no sentido da loucura que me perguntaram aqui, com certeza não. Tá certo? E Eduardo, quem pode meditar? Foi o que eu falei lá atrás. Qualquer pessoa pode meditar, pessoal. Ah, eu tenho ansiedade, Eduardo, não dou conta de meditar não. Isso não funciona pra mim não. Claro que não vai funcionar. Com essa postura, isso não funciona pra mim, não vai funcionar mesmo não. Agora, se você se permitir, vai funcionar. Mas quando eu falo se permitir, pessoal, é o que eu falei. Você não vai ficar sentado, na primeira vez que você vai meditar na sua vida, você não vai sentar 30 minutos do seu dia, fechar os olhos e ficar ali, sabe? Imaginando uma cachoeira, imaginando um paraíso, imaginando que você tá, sabe, numa praia. Não é isso, entendeu? Então, qualquer pessoa pode meditar, desde que ela se permita. E assim, eu acho tão interessante, quanto mais eu falo de meditação, de psicologia, mais assim, eu tenho certeza de que uma coisa está ligada à outra nesse sentido. Entendeu? As pessoas acham que nós, né, psicólogos, quando a gente está em atendimento, que a gente tem resposta para tudo. A gente nem sabe qual é a pergunta, entendeu? E a gente não tem resposta para nada. Então, às vezes, a pessoa vem e fala assim, pô, mas... E aí, você não tem nada para me dizer? Eu falo, não. O que que você quer para você? Só para você entender, né? Então, assim, e para te dizer que qualquer pessoa pode fazer isso. Quando eu estava na clínica, na internação, teve um paciente que chegou para mim, ele era dependente químico, e falou assim, Eduardo, tô cansado da internação, eu já participo desse grupo, eu já sou quase um coterapeuta dos grupos, eu quero voltar pro meu padrinho de NA, porque eu já sei todos os passos do NA, então eu já tô cansado, tô aqui há 30 dias, e eu quero sair de alta. Aí eu falei, ok, então pode ir, né? Convidei ele para sair do consultório, né? Ele estava no atendimento individual. Falei, então pode ir. Aí ele, você não vai me falar nada? Eu falei, eu não, tu já sabe tudo. Pra que eu vou falar? Pode ir. E aí ele foi embora. Depois ele reconheceu que não tinha nada a ver a postura dele e tal, que ninguém sabe tudo, que era mais uma ansiedade de querer ter alta, como ele estava só há 30 dias, então estava ali dentro daquele processo de possibilidade de recaída maior, etc e tal, e ele compreendeu. Então, o que eu quero te dizer com isso é que qualquer pessoa pode meditar desde que ela se permita. Agora, se você já chega batendo martelo dizendo que isso não serve para você, provavelmente não vai servir, tá bom? Eduardo, existe um tempo mínimo para perceber os benefícios que a meditação pode te trazer? Existe um tempo necessário, tá? Eu não tenho como chegar para você e falar assim, ó, você vai fazer meditação para ansiedade durante 15 dias, durante 15 dias seguidos e você já vai deixar de ser ansioso. Pode ser que sim, mas pode ser que não, tá certo? O que eu te dou garantia é de que a mudança é transformadora, entendeu? Como você sabe? Vem comigo. Vem comigo que você vai ver. Agora, existe um tempo mínimo? Não. A meditação, ela requer muita disciplina. Então, é preciso... E disciplina não no sentido rígido da coisa. É uma disciplina mais do Renato Russo. Ele não falava que disciplina é liberdade? É mais nesse sentido. De você fazer, de você praticar, entendeu? De você estudar, entendeu? De você aprimorar. E talvez esses benefícios, eles não venham de uma forma tão nítida como quando você está, por exemplo, assim, com uma dor abdominal e que você toma um remédio e essa dor abdominal passa ali daqui a um tempo, né? Talvez ela venha ao longo da tua vida. O meu trabalho como psicólogo, sabe? Eu tenho um benefício em ser psicólogo. E quanto mais eu trabalho com a psicologia, mais eu tenho certeza de que eu gosto muito do que eu faço. Entendeu? E como que eu percebi isso? Foi com o tempo, com a minha prática. Eu passei por todas as áreas da psicologia até chegar na clínica, até começar o trabalho com meditação, entendeu? Então, levou um tempo. Foi o tempo necessário, eu costumo dizer que foi o tempo necessário, entendeu? Então não existe um tempo mínimo nem um tempo máximo. Existe um tempo que você necessita. Eduardo, eu devo anotar as minhas meditações ao final? O que é que você acha? Eu posso anotar as minhas meditações ao final? Você acha que eu devo? Cara, fica à vontade, né? Não tem problema nenhum. Eu acho interessante quem consegue anotar. Eu sou um cara, assim, que os pacientes até se admiram, sabe? Mas, assim,
eu tenho uma prática de que ali, quando eu converso com a pessoa, fica tudo num HD meu aqui dentro. Então, às vezes, o paciente ele vem e, sei lá, ele volta 2 meses depois, eu falo assim: e aí, tua irmã casou? Rapaz, como é que tu lembra? Eu te falei que minha irmã ia casar? Eu falo: falou, cara, falou. Não, mas como é que tu lembra? Tu tem um monte de paciente, tu atende o dia inteiro, não sei o quê. E a gente lembra. Eu não sei como que eu criei isso, mas eu fui me familiarizando com isso. Então, as anotações que eu faço hoje com relação à minha percepção das meditações são anotações mentais. Mas se você tiver essa dificuldade, eu acho extremamente interessante. É até um instrumento que eu uso quando eu estou em atendimento com os pacientes. Se ele tem dificuldade de verbalizar comigo, entendeu? Anota. Anota que a gente discute. Tinha paciente que ele vinha e fazia 50 minutos de sessão, tópico por tópico. Entendeu? Ele falava o tópico e a gente conversava, ele falava o tópico e a gente conversava. Então, se isso vai te trazer benefício, eu acho que é super válido você anotar sim as sensações que você teve. Até para você, de repente, no futuro, você comparar. Entendeu? Pessoal, se você tiver mais alguma dúvida que de repente eu não tenha falado aqui, entendeu? Anota aí no comentário que a gente vai tirando e esclarecendo todas essas dúvidas para vocês. Tá joia? Um forte abraço, obrigado por sua companhia e até o próximo. Gratidão!